João capítulo 1, versículo 41, diz assim: Este chamou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Os irmãos sabem que Jesus, em seu ministério terreno, porque Jesus não é obra de uma criação, Jesus não passou a existir após o seu nascimento, porque Ele é o próprio Deus. Mas nesta lição vamos aprender sobre o grupo seleto, alguns chamam assim, o grupo seleto de Jesus, que eram os seus 12 discípulos. Eu achei interessante, na introdução da nossa lição, diz: vamos aprender nesta série de lições sobre os 12 discípulos de Jesus em seu ministério terreno. Mateus, do capítulo 1, onde o irmão Arthur fez a leitura, Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4, narra a escolha de Jesus, como também Marcos, capítulo 3, do versículo 13 ao 19, e Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao 16, são evangelhos sinóticos, ou seja, semelhantes, que buscam e comentam geralmente dos mesmos fatos, sendo que de perspectivas diferentes. Se você ler Mateus capítulo 10, como já lemos, Marcos no capítulo 3, você vai encontrar Jesus escolhendo 12 homens. No Evangelho conforme escreveu Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 13, há uma expressão de Marcos que eu gostaria de ler com a igreja, que ele comenta diferente, porque ele era uma outra pessoa, não era Mateus. Nós já lemos Mateus, agora eu quero que você abra sua Bíblia aí, Marcos capítulo 3, versículo 13, diz assim: subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Eu acho essa expressão muito forte e que define que Jesus traçou um padrão, tendo em vista que Jesus já arrastava multidões. E quando a gente lê o capítulo 6 do Evangelho escrito por João, nós temos vários personagens e pessoas que seguiam a Jesus. Uns seguiam por interesse, o outro seguia por curiosidade, o outro seguia por milagre, o outro seguia por causa que tinha fome, outros queriam apenas pão. E Jesus, ele sabe escolher e sabe por que escolhe. E Marcos diz: e chamou para si os que ele quis. Que coisa tremenda e interessante notarmos este ponto que Marcos fez questão de escrever. Mas eu também, lendo Lucas no capítulo 6, versículo 12 ao 16, depois você pode ler em casa, a gente não vai ler para não nos prendermos, mas Lucas diz que Jesus, após ter passado a noite toda orando. Mateus não disse que Jesus passou a noite toda orando. Marcos, quando fala da escolha, diz que Jesus chamou quem ele quis. Mas já Lucas, que era um médico, prestava mais atenção nos detalhes. Ele diz que depois de Jesus ter orado a noite toda. É muito forte isto. E quando eu estudava, eu anotei, eu grafei isso. Jesus não escolheu tomado por uma emoção. Jesus não escolheu tomado por um sentimento humano. Ele tomou essa decisão após uma noite de oração.
E é muito interessante, deixa eu voltar a Marcos, é como se Jesus dissesse assim: eu quero você, 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 eu quero você. Você está entendendo que a palavra está dizendo? Jesus chama quem ele quer. E se eu fosse você, eu já estaria alegre. Sabe por que você está aqui me ouvindo nesta noite? É porque Jesus quis você. Dentre 7,5 bilhões de seres humanos, alguns agora neste momento ejetando drogas na veia, no nariz ou pela boca, mas Jesus está dizendo para mim e para você: eu quis escolher você. Chamou aqueles que ele quis. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 13, encontramos uma relação um tanto quanto discrepante, ou já diferente daquelas que encontramos nos evangelhos, porque Judas, o traidor, não é contado por Lucas, que é o escritor de Atos, e nós bem sabemos porque já Judas não entra nesta relação. Judas vende Jesus, traiu Jesus, e logo após a traição, quando ele volta o seu juízo, Judas vai e comete o suicídio. Por isso que ele não está contado na relação em Atos dos Apóstolos, por isso ele não entra na listagem que Lucas fez. Mas também nós vamos aprender que esses homens, diga comigo, esses homens eram homens comuns, normais, diga normais, naturais. Não tinha ninguém com superpoder, com super conhecimento. Não eram pessoas com muito conteúdo. Não era assim. Jesus chamou quem ele quis e não foi baseado em critérios humanos. Eram homens comuns. A gente vai ver que um era pescador, o outro era cobrador de imposto, o outro era médico, e mais à frente nós vamos entender o porquê Jesus chamar pessoas assim. Aí o comentarista diz que tinham defeitos, ou melhor, virtudes, defeitos e características individuais. Nos leva a exaltar a sábia liderança de Jesus em formar um grupo heterogêneo. O que é isso, pastor? Com características diferentes. Pedro não era igual a Tiago, Tiago não era igual a André, André não era igual a Tomé, Tomé não era igual a Mateus, e assim foi. E nós não podemos, irmãos, ficarmos presos e nos medir por alguém, porque tem sempre alguém maior do que nós, tem sempre alguém que sabe mais, alguém que pode mais, alguém que faz mais. Mas vamos ficar felizes, nos sentirmos privilegiados, porque Deus nos quis, como diz os cantores, e diz assim: mas eu te amo mesmo fraquinho. Jesus conseguiu formar um grupo de pessoas diferentes, mas o interessante é que eles eram mais fortes quando estavam juntos. Sozinhos, isolados, causavam perigos, mas juntos eles eram fortes. Vamos mais à frente, diz aqui: certamente nos estudos das lições nos identificaremos com a afobação de Pedro. Ô pastor, alguém aqui conhece alguém afobado? Tem gente que não para, tem gente que não filtra, não pensa. Às vezes não é nem maldade, irmão, é da personalidade. Está intrínseco naquela pessoa, é natural daquela pessoa, e quer resolver logo, e quer fazer logo. Parece que tem um caldo de cana que tem que ser na hora, tem que ser daquele jeito. Foi assim que Pedro se afobou, puxou a espada, cortou a orelha. Era afobação.
Mas eu não posso condenar Pedro, porque Pedro não foi escolha minha, Pedro foi escolha de Jesus. E quando Jesus chamou Pedro, Jesus sabia que Pedro era afobado, e Jesus sabia quem era você, quem era eu, qual era o nosso defeito e qual era a nossa qualidade. Oh glória, eu sinto Jesus nesta hora. É tão bom quando eu olho para Pedro cortando a orelha, eu digo assim: Jesus, tu chamasse ele, tu pode também me chamar. Tem gente que quer fazer tudo, acaba sem fazer nada. Eu não estou falando de pessoas maldosas, eu estou falando de características naturais. Tem gente que é apressada até para falar, tropeça, quer falar tudo ao mesmo tempo, irmão. Há quem diga que mulher parece que tem 4 cérebros, né? A mulher lava, passa, cozinha, conversa ao mesmo tempo, irmão. Ela mexe aqui, eu cheguei lá em casa, minha esposa estava mexendo com um doce aqui, e tinha uma visita, e ela conversando com a visita e mexendo no doce. Chegou outra pessoa, botou outra panela e botou café para fazer. Se um homem for fazer um negócio desse, irmão, ele toca fogo na casa. Tem homem aqui que não sabe fritar nem um ovo, não bota nem o comer no prato. Se a mulher não estiver em casa, ele vai comer lá no alemão. Não é uma crítica, viu, irmão? Mas quando a gente olha para Pedro afobado, né? Ô Jesus, eu queria fazer tudo. Jesus, tenha calma, Pedro. Pedro era afobado. Tomé era racional. Tem gente que pensa até para espirrar, irmão. Eita, não vou espirrar não, que vai sair gotículas. Aí engulo o espirro e é racional para tudo. E como é bom ter alguém racional, quando a gente às vezes perde a racionalidade. Tem hora que a gente quer fazer uma coisa, né? Quando é casado a gente sente-se mais de perto, os jovens vão aprender depois. Às vezes o marido quer fazer uma coisa e a mulher é mais racional. Rapaz, não faça assim não, olha, por aqui é melhor. E a gente tem que escutar. Mas nós aprendemos com a racionalidade de Tomé, a piedade de Bartolomeu. Nem todos os discípulos tinham esta grande virtude, que era sentir compaixão pelo sofrimento alheio. Tem gente que quando vê alguém chorando, faz o quê? Chora. Tem gente que quando vê alguém dormindo, dorme. Alguém tem uma dor, a outra, eu também estou com uma dor aqui. Eu já vi gente assim, se eu estou com uma dor aqui, outra, eu também estou com uma dor aqui também. Mas Bartolomeu era um discípulo piedoso. André era empático. É bem atual, né? Empatia é a palavra de ordem do momento, é a qualidade de se colocar no lugar do outro. E se fosse eu? Às vezes a gente não quer saber, né? Eu tenho que lidar com isso todos os dias. E se fosse eu? E se eu estivesse no lugar, como eu agiria? Qual seria a minha atitude? O que era que ele estava sentindo naquele momento? E nós temos que aprender a empatia de André. Se olharmos para eles, estaremos olhando para nós mesmos e observando a maneira como o mestre investiu nas suas vidas. Você já viu? Diga comigo, ele chamou um afobado, um racional, um piedoso, um empático, e chamou a mim. Diga aí, chamou a mim. Aí você pesa se você é piedoso, racional, empático, afobado. Mas tem outras qualidades de outros discípulos que vamos observar à frente. Mas Jesus investiu. Entenderemos como fomos alcançados pelos laços do amor. Quando eu olho para mim, eu até busco falar menos de mim, mas eu prefiro falar de mim do que falar dos outros. Quando eu olho para mim, enquanto servo de Deus, enquanto cristão, irmão, eu não tenho explicação para dizer como Jesus me alcançou. Eu que era um perseguidor nato, um crítico ferrenho,
estava distante da fé muitos quilômetros. O meu prazer antes de aceitar a fé era todo dia depois do serviço, tomava um banho, trocava de roupa, ia para uma esquina lá que tinha perto da escola que eu estudava, e lá formávamos um grupo de vários rapazes, e lá no meio tinha uns 4 ou 5 crentes da Assembleia de Deus, e eles criticavam de lá, eu criticava de cá, e muitas vezes fazia até chacota, mas os laços do amor de Cristo me alcançou como alcançou os discípulos, e alcançou a você também. Você pode dar glória a Deus por isso? Deus foi te buscar longe, o investimento pesado. Eu até estou olhando para o irmão aqui, ele sabe, tinha um irmão aqui que disse que era ateu, negava a existência de Deus, mas Deus quebrou este pensamento, como quebrou também o meu, e hoje eu estou aqui pela misericórdia, e você também está. Por quê? Porque Jesus quis que você estivesse aqui. Eu nunca pensei que estaria aqui, mas olha eu aqui, olha você aqui. O primeiro ponto diz ser discípulo. A palavra discípulo vem do latim discípulos, que significa aluno ou aprendiz. Já no hebraico, a palavra dá a ideia que o discipulado é frequentemente expresso através da palavra talmide, que significa aluno. O que é que o aluno faz? O que é que o aluno faz? Aprende. Eu acho que hoje ainda é assim, né? Antigamente o professor dizia assim: vamos fazer um exercício. Está aqui o exemplo, está aqui o caminho, está aqui a fórmula. Por aqui você vai, por aqui você vai, por aqui você vai, e vai chegar ao caminho final. Discípulo, diga comigo, discípulo é um aluno. Diga, alguém que aprende. O discípulo é alguém que aprende. Aqueles que seguiam um rabino para imitar o seu jeito de viver, suas práticas e ética. Olhe para mim, por favor. Eu fiquei pensando, irmãos, na cultura chinesa ou japonesa. Você já viu que geralmente aqueles lutadores de sumô, aqueles samurai, eles andam tudo do mesmo jeito? Você já viu jogador de futebol? Ô pastor, mas que história para o senhor trazer. Eu estava no lugar e uma pessoa até me filmou, é um amigo meu, crente. Aí depois ele chegou para mim: seu pastor, o senhor já foi jogador de futebol? Eu digo: nunca joguei futebol na minha vida. Ele disse: mas o seu jeito assim é um jeito de andar de quem jogou bola. O que é que isso tem a ver com os discípulos? Na antiguidade, os rabinos serviam de modelo e exemplo em toda a maneira de viver. Até andar, o jeito de andar era copiado. Eu sei que hoje em dia parece que é uma coisa muito arcaica, é um jugo muito pesado, e você não pode dizer certas coisas, mas vamos aprender que quem é discípulo de Jesus imita até o jeito de Jesus andar. Ô pastor, mas eu não sabia se ele andava com as pernas cangaia, feita a gente dizia, perna de alicate. Disso eu não estou falando, eu estou falando de caráter, de formação, de integridade. Quem diz amém? Amém. Já a palavra grega para discípulo é matetes, que tem conotação mais ampla do que simplesmente aluno. Está ligada ao termo matetes, que significa aprendizado. Diga comigo, aprendizado. Portanto, os discípulos, ou um discípulo, é aquele que não só aprende, mas se compromete. Escute só, discípulo não é somente aquele que aprende. Tem gente que aprende, mas não tem comprometimento. Quem é discípulo de Jesus, aprende com Jesus e tem que ter compromisso de praticar. Eu gosto muito de lembrar do que dizia o pastor lá em Carpina, que foi um dos meus mentores.
Um dia conversando, o pastor disse a mim: olhe, quando eu fui apresentado para ser membro da igreja, hoje ele é um diretor da mesa, é o terceiro homem na hierarquia da igreja, mas ele diz assim: eu era congregado e tinha que alguém dar testemunho na hora da profissão de fé. E ele disse que um diácono, ele diz até o nome, eu não lembro, um diácono se levantou e disse: o irmão é digno. E ele dizia para mim e para os outros obreiros mais jovens, dizia assim: quando eu penso em desistir, quando eu penso em fracassar, eu lembro do irmão na profissão de fé, dizendo: ele é digno. Alguém assinou a sua ficha para você descer as águas, sim ou não? Sim ou não? A regra é 2 testemunhas, o dirigente da congregação, o pastor. No dia que você vai descer as águas, o ministro celebrante faz lá algumas perguntas no seu ouvido. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Você acredita que Jesus... E aí você, sim, 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 sim. Mas depois tem muitos que se esquecem. E cadê o compromisso? E cadê a palavra? E cadê o comprometimento? Discípulo é quem aprende e quem se compromete. Quando vai se casar, aí a moça vai lá na frente do celebrante, com o rapaz todo com a barba feitinha, um paletó novo, sapato novo. A moça foi lá, botou 50 mil birilos na cabeça, ficou mais bonita do que já era. Aí você promete, aí prometo. Você promete, prometo. Aí depois, irmão, a moça vai ficando mais assim, o rapaz também começa a engordar. Os problemas começam a aparecer, mas temos que entender que nós nos comprometemos. O discípulo de Jesus tem compromisso com Ele. Diga glória a Deus. Não podemos deixar o nosso compromisso de praticar os ensinos recebidos em sua vida. Antes de analisar algumas características de André e Tiago, os 2 protagonistas desta lição, aprendamos alguns conceitos sobre ser discípulo de Jesus. É muito fácil assim: eu sou discípulo de Jesus. É a coisa mais fácil do mundo, sim ou não? Sim ou não? Agora eu quero ver na hora, na prova, na dificuldade. Fomos chamados para seguir o Mestre. Jesus diz: quem quiser vir após mim, tome e o quê? E siga-me. Isso não é um pedido, é uma ordem. Alguém queria, e ainda até botaram umas palhas no meio do caminho. Aí juntou-se um grupo emocionado. Pastor, um grupo emocionado no meio do caminho. Alguém disse que eram de um lado, outro do outro. Aí um Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E lá vai por ali, por ali. Mas daqui a pouco prenderam Jesus. Seu grupo se desfez. Mas ele já sabia disso. Ele disse: é chegada a hora em que o pastor da ovelha será ferido e cada um será disperso, cada um para o seu lugar, e eu ficarei só, ou vocês me deixarão só. Mas Jesus disse: siga-me. Siga-me na alegria, siga-me na felicidade, siga-me na abundância, siga-me na saúde, siga-me agora na tribulação, siga-me na dificuldade, siga-me na enfermidade, siga-me. Essa é a ordem. Um discípulo é um seguidor de Jesus, alguém que possui um relacionamento íntimo. Eu achei isto bem interessante com o Senhor, a ponto de pertencer e buscar ser como Ele. Jesus era alguém tremendo, falando da sua humanidade. Um discípulo é alguém que tem um relacionamento íntimo
Um discípulo vai aonde ninguém vai. Sim ou não? O discípulo vai aonde ninguém vai. Que é isso? É a Bíblia, irmão. O discípulo sente o que ninguém sente. O discípulo vê o que ninguém vê. O discípulo sabe o que ninguém sabe. Que é isso, pastor? Você vai ver aqui que o discípulo era assim. Dentre 70, tinha 70 candidatos. Mas quando Jesus fechou o grupo dos apóstolos, ele reduziu a 12. Jesus estava dizendo assim: eu quero ser próximo, eu quero ser íntimo. Já pensou, irmão, 50 jovens dentro da minha casa? De manhã, de tarde e de noite, eu ia ter que ter um mercado. Já pensou as irmãs todinhas morando na mesma casa? 50! Aí Jesus disse: vamos reduzir aqui. Eu quero 12, agora eu quero 12 próximos. Eu quero que sejam íntimos meus. Eu vou abrir a minha intimidade para vocês. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Jesus nos chamou para ser íntimos, pertencer a Ele e buscar ser como Ele. Ser como Ele. Devemos pertencer. Aqui diz o comentarista que ser e pertencer são objetivos intrínsecos à caminhada cristã. Dá para ler aí João 15:14? João 15:14. João 15:14. O que é que diz aí? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Lê o 13, Arthur, por favor. Ninguém tem amor maior do que ele, e dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Para mim, este é um dos versículos mais belos da Bíblia. Para mim, ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus. Agora Jesus não deixou aí e parou. Aí diz: vós sereis meus. Sabe o que Jesus está dizendo? Se vocês forem meus amigos, eu dou a minha vida por vocês. Você está entendendo, crente, que Jesus disse: olha, ninguém tem amor maior do que este. Agora só é meu amigo se fizer o que eu peço. É assim que a Bíblia diz? É assim? Cadê? Lê aí João 15:14. Por favor, toda a igreja. Aqui Jesus não está pedindo. Ele está o quê? Ele está o quê? A gente diz no mundo, né? É uma linguagem vulgar. Manda quem pode. E Jesus pode, irmão? Jesus pode ou não pode? Pode ou não pode? Então me permita ser bem nordestino, irmão. Quem não obedece a Jesus é o quê? Doido. Alguém diz que os crentes são doidos, mas doido é quem não obedece a Jesus, porque manda quem pode é quem? É Jesus, é Deus, é Ele quem pode mandar. Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda no mar, Ele manda nos peixes, manda nas estrelas, manda no vento. E se alguém quer ter juízo, irmão, tem que obedecer o que Ele manda. Ele não pede. Tem hora que a gente acha que Jesus é feito um bombonzinho de chocolate, né? Ah, ele é tão bom, é tão fofinho, é tão não sei o quê. Jesus disse: olha, quer ser meu amigo? Ô irmão, ô glória. Ser amigo de Deus. Quando Lázaro adoeceu, glória. Marta e Maria chamaram lá um menino de recado e disseram assim: olha, corre lá, Jesus está distante daqui, eu não posso correr. Diz a ele assim que o amigo dele. Foi assim ou não? Foi assim ou não? O teu amigo, o teu amigo, a quem amas,
está enfermo. Jesus não é amigo de qualquer um, não. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a Bíblia. Jesus disse: olha, se vocês fizerem, é uma condição. Eu não sei se os irmãos têm facilidade, eu acho que eu tenho uma grande dificuldade de fazer amigos. Eu não sou um homem de muitos amigos. Eu não sou um homem de muitos amigos. Estou falando de colega, de irmão, estou falando isso não. Porque a gente tem um critério, irmão. Às vezes a conversa bate, né? Os gostos batem. Mas a gente vai se aprofundando, nem todo mundo serve para ser nosso amigo. Eu não estou dizendo que a gente é melhor do que ninguém. Quem está me entendendo, diga amém. Jesus tinha um critério. Todo mundo queria correr atrás de Jesus. Sim ou não? Aí ele diz assim: olha, para ser meu amigo, meu discípulo, tem que aprender comigo. Andar como eu ando, sentar como eu sento, falar como eu falo. E quando eu mandar, estamos na era da indagação, né? Por quê? Eu não entendi aquilo que o pastor fez. Por quê? Jesus não era assim, não. Já pensou? Jesus chegou e disse assim: aquele que não deixar pai, mãe, irmão. Foi logo pesado, irmão. Que a gente aqui tem que cuidar de Jesus. Oh, irmão, olha, aquele que não deixar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua família, e não aborrecer, não é deixar feliz não. Olha, pode ficar com raiva, mas eu vou seguir a Jesus, obedecer a Jesus, eu vou ser feito ele, eu vou obedecer a ele. Diga amém. Não tem como. 1 de João 2:6. Glória a Deus. O que é que diz? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Olha aí, leia de novo, Arthur. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Olha aí. Quando eu era criança, eu anotei aqui. Tem uma música, é uma música, não se escandalize não. O irmão está até gravando. Mas não é uma crítica, não. Mas tínhamos andar como Jesus. Não tem uma música assim? Mas falar como Jesus falou. Eu esqueci o resto da história, mas eu grafei aqui. Acho que é da igreja romana, eu acho. Né? Viver como Jesus viveu. Sabe o que a Bíblia está dizendo assim? Aonde Jesus botar o pé, você bota o pé onde Jesus botou. Que eu penso que quando Jesus chamou Pedro andando sobre as águas, se fosse eu, irmão, eu ficava olhando para o pé de Jesus. Eu digo: será que tem uma tábua aí debaixo? Será que tem uma plataforma, uma ponte? Eu vou botar o pé onde ele botou. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. O ponto B diz assim: fomos chamados para sermos enviados, e nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Marcos 3:14. Vejamos 3 aspectos no discipulado de Cristo. Nomeou. Quando a gente faz um concurso, uma prova, quem fez aqui uma prova é funcionário público, primeiro se faz a prova, né? Teórica, depois os exames clínicos, físicos, para depois ser nomeado. Não é assim o processo? Primeiro é a prova. Primeiro é o quê? É a dificuldade. Primeiro o quê? É a luta. Primeiro é o quê? É o teste. Para depois ser nomeado. Aqui nomeado do grego quer dizer ser moldado, ser formado, ser designado. Ô irmão, Jesus nos pega lá do mundão, cheio de pantin, cheio de carrapicho, cheio de nó pelas costas. O que Jesus faz? Desmancha, quebra.
Há quem diga que o oleiro pega o barro lá onde está o barro, e o primeiro passo é botar o barro no pé. Porque com os pés ele vai amassando o barro, depois que o barro está amolecido, é que leva para a mesa, para a tábua. E isso é ser discípulo, é dizer a ele: Senhor, eu preciso ser moldado, eu preciso ser formado de novo. Porque ele disse a Jeremias: não poderei eu fazer dele um vaso novo. Paulo disse, escrevendo aos Coríntios: se alguém está em Cristo, nova. O que é isso? Moldado, irmãos. Eu olho para trás, ao tempo que eu sirvo a Deus, eu não sou mais o mesmo José de antigamente. Nem sempre a gente está pegando o céu com a mão, mas eu quero te dizer que você não é mais o mesmo. Depois que Cristo colocou a mão na tua vida, a mão do Eterno tem moldado o teu caráter, tem moldado a tua mente. Quantas vezes o inimigo, o adversário quer te fazer parar, e quem sabe até dizer assim: desiste, volte atrás. Não, mas Cristo está te moldando, Cristo está formando você. Você não é mais o mesmo, nem a mesma. Fomos chamados para ser enviados, e temos que passar pelo processo para que estivessem com Ele. Estar aqui é viver, ser um com Cristo, aprender dele, viver um relacionamento contínuo, não somente no culto, não somente na igreja. Eu não sei se os irmãos já tiveram experiência, mas às vezes a gente está no trabalho, irmão, aí liga o pensamento no céu, na mesma hora o céu desce, as lágrimas correm, e o céu começa a comunicar com a gente com o céu. Às vezes está comendo na mesa, dirigindo o carro, e Deus está lá, e a gente ligado com Ele, e Ele conosco. É tempo integral, irmão. Não é somente um momento, não é somente um instante. O trabalho que Cristo tem para fazer em nós é um tempo integral. Para que os mandasse pregar, significa proclamar, publicar abertamente. Portanto, somos discípulos de Jesus para falar da sua pessoa. Cristo nos salvou, nos molda, quer nomear, para termos um relacionamento com Ele, aprender com Ele. Porque se a gente aprender com a gente mesmo, dá tudo errado. Temos que aprender com Cristo. Quando olhamos para Cristo, Cristo tem muito a nos ensinar. Sim ou não? Sim ou não? Nos capacita para sermos discípulos de Jesus, para falar da sua pessoa, das suas qualidades, dos seus ensinos e das suas obras. O tópico C diz: fomos capacitados para ser discípulos. Aí diz: para que tivessem poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Marcos 13:15. Jesus não nos capacitou apenas com o conhecimento, mas também com poder. Tem hora que a gente está numa situação adversa, tem hora que as coisas apertam, a doença aflige, ou a gente vai visitar alguém e aquela pessoa já está desesperançada. Deixa eu dar um conselho: aí você não pode perder a esperança nem o controle. A gente não vai dar falsa esperança, mas devemos falar que Cristo pode resolver toda e qualquer situação. Sim ou não? Sim ou não? Curar enfermo, irmão, não é somente para os superstars da fé, que a mídia divulga. Expulsar demônio não é só para, me permita com todo respeito, para aquela irmã que tem um cocô maior, a sai arrastando no chão. Não, irmão, Deus deu poder a nós, a mim, a você. E se Ele quiser usar você, é só você impor as mãos, invocar com autoridade e dizer: em nome de Jesus saia, em nome de Jesus seja curado. E Ele pode, e Ele faz ainda.
Ele nos deu apenas conhecimento, Ele nos deu autoridade. Ele diz: eis que eu vos dou poder. Não é para ser grande, não é para ser o maior, não, irmãos. Ele nos deu autoridade que foi concedida aos discípulos. Lucas 9:1, vamos ler aí? Lucas 9:1. O que é que diz? Cadê o leitor aí? E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e sobre todos os, e para curarem enfermidades. Olha que coisa tremenda. Jesus desceu do culto de oração cheio de poder, irmão. Que é isso, pastor? Foi, Jesus desceu cheio de poder. E ele não quis ficar só com poder para ele. Ele desceu, chamou para si quem ele queria. Ele estreitou a reunião, fechou mais o ciclo e disse: recebe poder, eu dou poder para vocês expulsarem todos. Abre o teu coração e recebe esta palavra. Deus te deu poder, crente. Deus te deu poder. Deus nos deu poder. E também foi otorgado a nós, os discípulos deste tempo presente. Não foi somente aos 12. Ele disse: estes sinais seguirão aos que. Não é uma pergunta, é só uma reflexão. Não levante a mão. Mas eu queria perguntar a você, e você vai responder a você mesmo. Você crê? Se você enfrentar um demônio, é só para você pensar. Um demônio daquele que faz careta. Mas pastor, na doutrina eu disse: não, eu quero um daquele que faz careta, que engrossa a voz, que quebra as coisas. Se você der de cara com ele, o que é que você vai fazer? Deixa eu te refrescar a memória. Jesus disse aos discípulos: eis que eu vos dou. Porque tem gente, irmão, tem crente que é colecionador de vergonha. Eita, a irmã a dirigente foi expulsar, o demônio saiu. O pastor foi expulsar, o demônio saiu. Olha, fulano foi expulsar, o demônio. Agora quando eu cheguei. Ô irmão, isso não é exclusividade de ninguém, não. Eu duvido Jesus ser exclusivo de alguém. Jesus chamou o afobado e disse: eu dou poder. Jesus chamou o empate e disse: eu dou poder a você também. Foi ou não? Foi ou não? Jesus chamou o que tinha compaixão e disse: receba poder. Ô irmão, tem gente que é brabo feito o siri na lata. Aí Jesus dá poder a ele também. Tem outro que fala mais do que a galera. Receba poder. Tem outro que é caladinho. Jesus: receba poder. Eu dou poder a vocês para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para falar em novas línguas. Ô pastor, por que eu não recebo? É porque você não crê. Sinal é para quem crê. Não tem como pegar, isolar. Eu duvido. Poder é para quem crê, irmão. Poder é abstrato. Não se pega, não. Jesus disse: estes sinais seguirão aos que? Segundo ponto, André era irmão de Simão Pedro. Mateus 4:18. Filho de certo João 1:42. Seu nome é uma tradução do grego Andréas, que significa homem, varonil. Com seu irmão havia seguido o ramo da pesca. Ele era pescador, Marcos 1:16. Era natural de Betsaida, João 1:44. Pela cronologia bíblica ou dos evangelhos, André parece ter sido o primeiro dos apóstolos a ser chamado por Jesus. Antes, André já era discípulo de João Batista, e junto com João seguiu a Jesus após ouvir o próprio João Batista falar acerca do mestre. João 1:37. Se fosse hoje era complicado. João Batista era o pregador do momento. 400 anos Deus não falava com ninguém, principalmente com Israel.
Aí aparece João no deserto, e ele se denominava como a voz do que clama no deserto. E a Bíblia diz que as multidões afluíam para ouvir a mensagem de João. Ô irmão, todo mundo estava louco para ouvir Deus falar. Mas João falou de Jesus para André. André deixou de ser discípulo de João para ser discípulo de quem? Para ser discípulo de quem? De Jesus. Aí diz: vamos analisar algumas características desse discreto, mas notável discípulo. Quem era? André. Ele creu em Jesus sem reservas. E isto é muito importante. O que é isso, pastor? Não tem lugar, Jesus, que o Senhor não possa mexer. Mexe em tudo. É muito bonitinho aquele louvor que foi uma febre. O povo cantou até no São João, cantou no carnaval. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mas era só palavras, irmão. Não era de verdade. Mas André disse a Jesus: olha, pode mexer. Eu não tenho nenhuma reserva contigo. Aonde o Senhor quiser que eu vá, eu vou. O que o Senhor quiser que eu fale, eu falo. O que eu tiver de deixar, eu deixo. Eu não tenho nenhum problema, Jesus. Nada que me impeça de te seguir. Porque às vezes a gente quer seguir Jesus com algumas reservas. Os antigos diziam que era seguir Jesus com mala, com bagagem. André não tinha reserva nem bagagem nenhuma. Olha, Jesus, eu quero te seguir. Olha, tem que tirar o quê? Eu tiro. Tem que deixar o quê? Eu deixo. Porque tem gente aí que quer ser crente, mas diga: aqui não, isso aqui eu não deixo, isso aqui eu não faço, aqui eu não obedeço. Isso não é ser discípulo de Jesus. É? Isso é ser discípulo de Jesus? Não. Quando João olha para Jesus, aí ele diz: eis o Cordeiro de Deus. André não duvidou e seguiu a Jesus. João 1,37. O próprio mestre disse: que buscais? Mostrando que reconhecia a fé daquele discípulo, o convidou a estar com ele. João 1,39. Jesus mesmo reconheceu o desejo de André de estar com ele. Porque eu posso fingir aqui, eu posso fingir para vocês, sim ou não? Sim ou não? Vocês podem fingir para mim, pode ou não pode? Eu conheci um rapaz, e quando ele ia cantar, eu já contei isso para vocês. Nós éramos da mesma congregação, e quando ele ia cantar, e um dia ele disse assim: vê como é que eu faço. Aí ele subiu para cantar, aí cantando, a igreja estava assim, feito vocês estão hoje, assim, olhando para mim. Eu não estou, né? Aí ele começa a igreja: glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Porque às vezes, irmão, a gente é levado por uma emoção sem explicação. Se faltasse energia aqui, eita glória, 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 eu sinto. Jesus apareceu no escuro. Eu estou certo ou estou errado, irmão? Certo ou errado? É só fazer um teste, faltar energia agora. Eita glória, 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 irmão. Então era para ser o culto com a luz apagada. Quando o playback demora a começar, irmão, aí os crentes animados: eita glória, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ô irmão, fica calado. Eu estou errado? Eu estou errado? Não. Não estou. Jesus reconhece o desejo sincero. Um dia eu fui para um culto. Saí de casa a pé e fui para um culto, uma oração com a mocidade. Tinha muito menos crente do que aqui. E eu disse assim: Jesus, hoje vai ser o meu último culto. Eu não vou mais ser crente. Sentei na última banca, daquela de Tarisquinha, que tinha lá no Areal. Escondendo de todo mundo. Eu disse: olha, Jesus, eu não vou mais ser crente. Eu vou desistir da fé. Eu vou parar na caminhada.
Mas eu não estava barganhando, querendo enganar Jesus, para Jesus me botar no braço. Não, era a sinceridade do meu coração. Mas Jesus viu tanto que eu estava sendo sincero. Eu já contei também, que naquela hora, naquela noite, eu senti Jesus descer do céu, sentar do meu lado, a minha cabeça levantou assim, eu senti a mão de Jesus sobre a minha cabeça, e ele dizia assim: eu sou o teu amigo. Pela misericórdia eu estou aqui, os anos se passaram, estamos aqui na labuta, trabalhando, servindo a Deus. Que quando Jesus olhou para André, ele reconheceu, ele disse: fica comigo, venha para perto, eu preciso que você seja íntimo, próximo. André representa aqueles que se deslumbram ao se aproximar do Mestre e o seguem sem reservas. Eu tenho saudades de ver crentes apaixonados por Jesus, que tem prazer de falar de Jesus, tem prazer de cantar um hino. Às vezes eu fico aqui, eu vejo um faz careta, outro dá um michoxo. Vamos ouvir fulano, vamos ouvir, canta o hino. André se deslumbrou com Jesus, porque Jesus é mais do que a gente possa perceber. Até hoje, irmão, eu não me acostumei. Tem hora que Jesus me surpreende de um jeito que eu digo: Jesus, foi feito os discípulos, quando Jesus falou o vento e o mar, eu disse: que homem é este? Porque estar perto de João já era bom, porque João era um mensageiro de Deus para aquela época. André era o seu discípulo, estava lá servindo com certeza fielmente. Mas quando ele chegou perto de Jesus, irmão, que estar perto de um discípulo de Jesus é bom, sim ou não? Sim ou não? Agora estar perto de Jesus é melhor ainda. André se deslumbrou, ficou encantado, apaixonado, e disse: olha, eu não tenho reserva nenhuma, aonde quiser eu vou. Ele era motivado a levar as pessoas a Jesus. Eu vou parar. André tinha facilidade e disposição de levar pessoas a Cristo. Que qualidade tremenda, irmãos. Eu vou parar. Sabe quem levou Pedro para ser crente? Foi André. André não é o mais famoso dos discípulos, o mais conhecido, não. Ainda que a lição fala de André e de Tiago, né? A gente vai nem dar tempo de chegar em Tiago. Mas André convidou a Pedro. Está lá em João 1, 40 e 42. Quando falou com seu irmão, ele exclamou: achamos. Tem gente que diz assim: é meu, é meu, Jesus é meu. Tem um amigo meu que brinca assim: olha, não brinca comigo não, que Jesus é meu amigo. A minha esposa disse: oxe, o sangue que Jesus derramou por tu, não derramou por mim também não? E Jesus tem algum especial nesse sentido, irmão? O sangue que derramou pelo grande, derramou pelo pequeno. O sangue que derramou pelo pobre, derramou pelo rico. O sangue que salvou o obreiro, salvou o membro, o congregado. É assim ou não? Mas André era humilde, e o prazer dele era levar alguém a Cristo, ainda que esse alguém viesse depois se tornar muito maior do que ele, porque Jesus não é peça exclusiva minha não. Pode ser que eu ganhe, ou você ganhe alguém para Jesus aí, e esse alguém venha a ser conhecido mundialmente, ganhar muitas almas, operar milagre, mas glória a Deus por isso. Para isso Deus nos chamou. Quem pode dizer amém? André chamou a Pedro e disse assim: achamos o Messias. Está lá em João 1,41. Ele não disse eu achei, ele disse achamos. Ele queria compartilhar. Achar
é descobrir, encontrar, entender, reconhecer, obter. André nos ensina que para um discípulo de Jesus, ele é a maior conquista. Quem é a maior conquista da nossa vida? Quem é a maior conquista? Qual é a maior vitória do crente? Qual é a maior vitória do crente? Qual é o maior tesouro? Jesus. A melhor escolha, a maior descoberta, o melhor presente. Diz o hino da harpa: Ele é tudo para mim, e sem Ele eu não posso viver. Que dom tremendo. André, que encontrou no meio daquela grande multidão de 5.000 homens, foi ele que viu o menino com os pães. Jesus operou o milagre, mas o comentarista disse que foi André que forneceu a matéria-prima. Nem sempre vamos ser um grande como alguém aí quer, mas que sejamos como André, humilde, discreto, mas notável, que participou de momentos íntimos, secretos com Jesus. Ele não fazia questão de aparecer, e isto falou comigo. André não fazia questão de aparecer. Isto falou comigo. Que Deus nos ajude. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Vamos em pé?